que o motiva a viver? Eu sou o Roberto e vocês estão no canal Humanidades. Essa questão nós pensaremos a partir das ideias de um filósofo chamado Epicuro de Samos, pensador grego que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Essa questão, na verdade, é a porta de entrada para nós pensarmos uma ideia central de Epicuro, que é a questão do prazer. Exatamente pelo fato de que, se nós perguntássemos a alguém qual é o sentido da existência dela, o que a motiva a viver, ela certamente nos diria que o que a motiva a viver é exatamente ter prazer nas coisas que faz. Ou seja, ao acordar de manhã cedo, ir para a cama à noite, o indivíduo procura, no decurso entre esses dois fazeres, exatamente ter uma vida em que ele tenha a plenitude do prazer. Mas o prazer, aos olhos de Epicuro, deve ser amplamente refletido. Vamos pensar um pouquinho a partir dos relatos dessas pessoas e a partir daí vamos sim entender um pouquinho o que diz Epicuro. Vamos lá. Perdi tudo por causa da droga, então para mim tem sido a ruína. É um prazer maldito. O ser humano, ele é movido a prazer. Só que esse prazer vai acabar com a minha vida. Te alivia, te faz feliz por um momento. Tira, você esquece de tudo. Eu perdi minha vida inteira. Perdi mulher, perdi tudo. Eu sou um lixo. O que nós podemos concluir a respeito de Epicuro a partir desses relatos, né? Onde que nós podemos abordar as ideias de Epicuro? Uma coisa importante para termos em mente é a ideia que se teve em mente ao longo de alguns séculos a respeito de Epicuro. Muitas vezes ele foi visto apenas como uma pessoa preocupada com o prazer pelo simples prazer. Traz aí a ideia de um hedonismo, quando na verdade esse não é o foco de Epicuro. Esse pensador ele tenta trazer a ideia de que o prazer concebido racionalmente pode ser a chave para a felicidade, para o bem, enquanto que quando concebido irracionalmente, pura e simplesmente por si mesmo, ele pode ser fonte de dor, né, de infelicidade. É por isso que nós podemos dizer que para Epicuro o bem é o prazer e o mal é a dor. No vídeo em questão, vocês puderam observar que a droga ela se relaciona tanto com o lado da felicidade, supostamente, quanto da infelicidade, quanto do prazer, tanto da dor. E por que isso, na verdade? Para o Epicuro, nenhum prazer pode ter como efeito contrário o mal ao corpo ou ao nosso psicológico, à nossa alma. Vamos tratar o nosso psicológico aqui como alma, de modo geral, nosso psique. Para o Epicuro, qualquer coisa que causa tormento ao nosso corpo, que é o centro de onde irradia o prazer, ou qualquer coisa que cause um tormento ao nosso psicológico, à nossa mente, que é onde nós existimos como ser além do vaso, deve ser evitado. Os prazeres eles precisam ser de algum modo prazeres puros, ou seja, todos aqueles que sejam capazes de persistir ao longo do tempo como positivos na nossa existência. O que significa isso então? Então vamos imaginar que a droga, o efeito dela faz com que o indivíduo tenha um prazer muito grande, mas isso é sucedido pela dor. E essa dor ela pode ser dimensionada em duas escalas. Tanto na escala física, com a destruição do corpo, do nosso organismo, e também com a destruição do nosso psicológico, da nossa mente, né, de onde nós existimos como ser vivente. Como assim?
Vamos pensar do seguinte modo: a droga, ela causa não só a debilidade do nosso organismo, como ela causa também a dependência psicológica. Eu acredito que para estar bem, para ter uma vida realmente que vale a pena, eu preciso daquela droga para me satisfazer. O corpo pede por um lado, a mente pede por outro, e isso é a destruição do próprio indivíduo. E quais outras coisas poderiam ser classificadas aí? Então vamos imaginar, por exemplo, que Epicuro, em determinado momento, vai parecer uma espécie de autoajuda. É um dos pensadores que mais me influencia na vida, porque exatamente o prazer é a chave para que nós tenhamos uma vida feliz. Mas quando mal escolhido, quando irracional, ele é a chave para que nós tenhamos uma vida infeliz. Vamos imaginar, por exemplo, que estudar para alguns indivíduos pode se configurar como uma dor. Se dedicar por um lapso de tempo a pegar um livro, a ver um vídeo, a fazer uma atividade para algumas pessoas, claro que não para todas, muitas fazem por prazer, pode ser algo extremamente doloroso. Porém, a médio e longo prazo, ou mesmo a curto, dependendo de determinada situação, se é um estudo para uma prova de um concurso, né, ou para o ingresso em determinado curso, nós temos aquilo que pode ser chamado de prazer viável, de um bom prazer. Ou seja, quem não gosta de, ao estudar, ao se dedicar a alguma coisa, ser premiado com o fruto desse esforço? Aquele que passa em um concurso, aquele que consegue ingressar num curso que ele desejou dentro de uma universidade ou em qualquer outra situação, um ETEC e assim por diante, uma FATEC, tá? Então, nós temos aí um exemplo de algo que pode começar não necessariamente por um prazer, pode começar para alguns por um prazer, mas que resulta ao final do período em um prazer muito maior, um prazer que tende a crescer. Se medicar, por exemplo, tomar uma vacina, nós estamos aí nesse período da pandemia da Covid-19, em que há discussão sobre se vacinar ou não. A discussão por si já é absurda, mas digamos que nós temos uma dor naquele momento, mas o prazer, a satisfação de saber que nós não seremos contaminados, né, pelo coronavírus. Muitos outros exemplos podem ser dados, mas vamos aqui nos ater especificamente à forma como um prazer pode nos consumir o psicológico. Então, eu posso dar, antes disso, exemplos de prazeres que podem destruir o corpo. Então, por exemplo, para aquele que é diabético, o açúcar dá muito prazer a ele, mas destrói o teu organismo, causa colapso no seu funcionamento. O mesmo para quem tem colesterol em relação ao óleo, o mesmo para quem é alcoólatra em relação ao álcool, o mesmo para quem tem outros tipos de problema relacionados ao consumo de determinada substância, e que isso pode resultar em mal ao corpo. Um obeso, por exemplo, tem que estar longe tanto do açúcar quanto do óleo e assim por diante. Então, aquilo que faz mal ao corpo deve ser evitado. Voltando aqui onde eu disse que partiria, que é exatamente o mal psicológico, vamos ver aqui essa cena, que é bastante engraçada. Tô pagando pra ver! Quero ver você me gostar! Marina, não dá um tapa na minha cara pra você ver se não é bom. Vai, dá! Tu não é valente? Vai! Ai! Essa cena de uma novela que eu vou colocar aqui na descrição, ela traz uma situação muito típica de ciúmes. E o ciúmes é aquele clássico exemplo que Epicuro nos traria a respeito de um prazer que deve ser completamente descartável. Por que ser descartado? Porque se o objeto do prazer traz em nós
tanto a ansiedade por ter quanto o medo de perder, então não há o domínio do indivíduo sobre o objeto do prazer, mas, pelo lado contrário, há um domínio do objeto do prazer em relação ao indivíduo. Em outras palavras, se nós amamos alguém ao ponto de loucamente termos o medo de perder e a qualquer situação de proximidade de outras pessoas ou de a pessoa frequentando outros ambientes, nós temos um medo tremendo de perder ao ponto dos ciúmes estragar o modo como vivemos, então isso precisa ser evitado, porque você não está vivenciando o prazer está te consumindo. Ao invés de aproveitar um amor, esse amor está consumindo o teu psicológico. Do mesmo modo, a ansiedade por ter, por exemplo, né? Então, esse mesmo ciumento é aquele que não consegue ficar longe. É claro que a gente gosta de estar perto de quem nós amamos. Por outro lado, a gente não pode estar a todo momento. Então, se você só é capaz de ser feliz com a presença da pessoa e quando a pessoa está longe, você se consome de ciúmes, então você tem uma relação de vício com esse prazer. Do mesmo modo como um viciado tem em relação à droga, né? Então esse prazer assume o controle sobre você e não você sobre ele. É um prazer a ser evitado. Amores impossíveis, né? Aqueles que racionalmente nós concebemos como jamais alcançáveis e que faz com que nós vivamos de futuro, no caso. Como, por exemplo, eu só serei feliz quando estiver com essa pessoa. Essa é uma forma de prazer que também deve ser evitado, tá? O Epicuro ele estabelece uma linha bem tênue entre o que é um prazer viável e o que é um prazer que não é viável. O viável é todo aquele que ocorre olha a palavra, fruição, ou seja, é todo aquele prazer em que nós somos capazes de aproveitá-lo, de vivenciá-lo enquanto a vida transcorre, sem quebras, sem problemas. O próprio Epicuro, por exemplo, entende que nós jamais deveríamos nos ater a prazeres que são impossíveis de se obter ou muito difíceis. Então, eu vou colocar aqui na citação ao lado, ele diz o seguinte, que aqueles alimentos que são de difíceis obtenção, nós jamais deveríamos concentrar a fonte do nosso prazer sobre eles, porque num determinado momento, se eles nos forem privados, se nós não tivermos acesso a eles, então a infelicidade reinará sobre nós, quando na verdade, se nós formos capazes de acessar os prazeres mais simples, o famoso pão com ovo, ou a famosa farofa que a mãe faz, o bolinho de arroz, aquilo que é absolutamente simples e que nós sabemos que temos todos os dias. Se nós formos capazes de nos contentar com os prazeres mais simples, então esses certamente que nós teremos cotidianamente nos darão a porta de entrada para que nós consigamos aproveitar os demais. Um exemplo interessante de se pensar é no Natal. No Natal nós temos diante da nossa mesa, diante da nossa ceia, coisas que nós não temos todos os dias. E nós não temos medo de não ter nos outros dias, porque nós já não temos. E é exatamente isso que faz com que Natal e Ano Novo seja encarado por cada um de nós como uma oportunidade para comer loucamente e vivenciar cada um daqueles alimentos que estão ali à nossa disposição. Isso significa que nós somos capazes de aproveitar o prazer sem depender dele. E isso certamente é uma coisa muito positiva. Esse é o corte do bolo da cidade de Imperatriz. Como vocês estão vendo, aqui não é diferente de nenhum lugar do mundo. Torna-se uma brincadeira o corte do bolo da cidade pelo aniversário da cidade de Imperatriz. Parabéns, Imperatriz, 158 anos. Parabéns ao povo que tem um bolo desse. Assim deve ser também a relação entre duas pessoas, 3 ou 4 que se amam e desejam viver uma vida
saudável entre elas, ou seja, não deve haver a destruição do corpo, não deve haver a destruição do nosso psicológico. Outra coisa importante, nós falamos de prazeres simples. Para Epicuro, um prazer mais do que simples é a amizade. E nós pensamos, a amizade é algo difícil de se ter, ao menos uma verdadeira, que nós podamos atestar uma vida de dedicação. Eu concordo plenamente de algum modo. No entanto, aquele que é agraciado com a presença de um amigo certamente desfruta de momentos absolutamente prazerosos. Uma boa conversa, por exemplo. Para Epicuro, ninguém deveria jamais sentar-se em uma mesa e fazer uma refeição sem ter ao lado a presença de um bom amigo. Epicuro, ele nos traz o prazer como foco da sua reflexão. Isso certamente é algo absolutamente incrível, porque parece ser complicado, mas é uma coisa absolutamente simples e ao mesmo tempo isso faz com que nós tenhamos uma experiência melhor de gestão dos nossos dias. Eu, Roberto, preciso compreender quais prazeres contribuem melhor com a minha condição física. Olha, é um processo de amadurecimento diário. Olha, eu terei que fazer uma atividade física, eu terei que procurar alimentos que vão me causar prazer, mas que não vão me causar um processo no qual eu aumente o peso cada vez mais. O estudante procurará, por meio do estudo, encontrar o prazer que o leve a um prazer cada vez maior. O ciumento procurará gerir o seu amor de modo que ele consiga aproveitar o objeto do amor, a pessoa a quem ele dedica esse amor, e assim por diante. Epicuro, quando eu li assim como Sêneca, que é um dos que eu pretendo falar posteriormente, é um filósofo magnífico, e as ideias dele, num determinado momento, a gente se depara como se fosse uma autoajuda, né? Não é o objetivo da filosofia, não é o objetivo dos filósofos que isso seja uma autoajuda. A ideia é trabalhar com um conceito, com a ideia de verdade, mas sem dúvida nos presta um bom serviço para que cada um de nós estejamos bem todos os dias. Eu agradeço aqueles que conseguiram assistir o vídeo até aqui. O objetivo de estar efetuando essas gravações é exatamente compartilhar o conhecimento. Quem me conhece, esteve em sala de aula comigo, sabe que eu sou realmente um amante da filosofia, né? Para parafrasear aí o próprio conceito, né? A própria ideia de filosofia. E para mim é uma satisfação estar compartilhando o conhecimento. Do mesmo modo como eu recebo e ressignifico muita coisa que consigo assistir na internet, a minha ideia é também contribuir e com uma linguagem que seja aí simples para todos. Eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, é só clicar aqui em cima, tá? E desse lado aqui nós temos sugestões de vídeos para que vocês assistam. Até mais, muito obrigado.